vamos para a parte 3? Antes de começar esse vídeo, esse canal é para você que está em busca do autoconhecimento, de elaborar melhor suas emoções, entender profundamente o que está acontecendo com você e, obviamente, tornar essa humanidade um lugar melhor de se viver. Porque assim, quando expandimos consciência, a gente se torna pessoas melhores e, obviamente, tornamos os lugares que a gente vive melhores também. Antes de mais nada, eu vou te pedir um favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha e comenta. Ajuda aí, gente, por favor. Ajudar esse canal a crescer, né? E ajudar mais pessoas. Talvez esteja aí nesse momento uma pessoa precisando ouvir isso aqui que eu tô trazendo para ajudá-la. E às vezes a gente não compartilha e não se esquece, por favor, de dar o like aí. Esqueço sempre de pedir o like. Então dá o like aí, por favor. Então são 5 coisas, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha e comenta, tá certo? Então vamos lá. Eu falei no vídeo anterior, né? Eu tava contando um pouco do relato da minha infância para vocês entenderem o que foi que aconteceu lá atrás, que disparou um gatilho cá na frente. O que foi que aconteceu no meu passado, que ficou guardado, armazenado na minha memória e que quando eu tive uma situação de estresse extremo, eu vou trazer aqui várias situações estressantes que eu vivi ao longo dos meus anos e que, claro, culminaram, quando você desenvolve, gente, o transtorno por estresse pós-traumático não é um evento apenas, são sucessivas situações que você vai vivendo ao longo dos seus anos e você não resolve aquilo não fica resolvido, fica guardado, você, né, a gente tem o hábito de esconder as nossas emoções, a gente não bota pra fora, e eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa que quando eu era criança, pra vocês terem ideia, eu não podia chorar. Então, assim, entupa seu choro. Fui criada praticamente assim. Quando, com a morte da minha mãe, eu fui morar na casa de pessoas e quando eu apanhava, eu ouvia muito essa frase, entupa seu choro. Então, quando eu cresci, que eu me tornei uma pessoa, eu choro, né? Mas eu tinha uma mania de guardar aquilo, eu não botava pra fora, eu não dizia. Então, por exemplo, se uma pessoa me machucasse há uns anos atrás, eu não falava que eu tava machucada. Eu guardava aquilo, ficava guardado. E a gente sabe que tudo que é ruim que a gente vai guardando, isso se converte em doença. E foi exatamente isso que aconteceu agora com esse evento. Então, a gente acaba, quando a gente não tem o hábito de elaborar as nossas emoções, se conhecer, se autoconhecer para entender o que acontece com a gente vai armazenando isso, vai guardando e achando que a gente é forte, né? E não somos, gente, tá? A gente às vezes fragiliza muito e a gente se vulnerabiliza porque a gente não se cuida. Eu fiquei muitos anos sem me cuidar, né? Eu passei por sucessivas pressões, sucessivas e assim situações extremas mesmo, e eu guardava para dentro, eu não trabalhava isso, né? Depois que eu fui fazer terapia, foi que isso foi me ajudando a botar para fora, a entender certos comportamentos meus, porque que às vezes eu agia muito na defensiva, às vezes uma pessoa me dizia uma coisa, eu já ia para me defender, né? Mas voltando aí para vocês entenderem a questão da morte da minha mãe com esse evento aí que eu tive agora. Então, quando a minha mãe, ela morreu, eu não estava em casa, eu estava na casa dessa amiga dela. E quando a gente voltou para casa, essa amiga dela me levou para casa, olha, isso há 50 não, há 45 anos atrás, né? Não existia celular, telefone, acho que para quem tinha muito, eu nem sei se aqui no Brasil existia telefone nessa época. Acredito que sim, mas só as altas classes que tinham acesso a isso. Mas quando a gente voltou, a gente lembra que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que quando eu fui levada pra delegacia pra ter o contato com para prestar o meu depoimento do que eu vi, né? Lembra que eu falei pra vocês que o policial, né, houve uma negligência ali
no sentido do abandono, da condução, da coisa, da medida de me proteger. Lembra que eu falei da proteção, que eu me senti desprotegida, que eu me senti desamparada, desassistida? Pronto. Quando eu voltei pra casa com essa amiga da minha mãe, tá tendo descarga, gente, de adrenalina de novo. Eu tava descendo a ladeira, minha mãe morava ali na Ladeira da Misericórdia. Pra quem conhece Salvador, fica ali próximo ao Pelourinho, nas imediações ali do Pelourinho. E quando eu tava descendo, tinha um policial na ladeira que ele conhecia minha mãe. E aí ele chegou assim pra mim e disse assim, eu tinha 6 anos. Sua mãe morreu. Eu não sabia o que era morte. Aos 6 anos de idade, uma criança, ela não sabe o que é morte. Aí eu olhei pra ele assim, morreu como? Aí ele fez assim, nunca mais você vai ver ela. E aí isso ficou guardado. Tanto sim para você ter ideia como é importante as conversas que a gente tem com as nossas crianças. Criança é muito lúdica. Então a criança ela não entende a morte do jeito que a gente entende. Então eu achei que minha mãe foi embora e me largou, me abandonou. E foi um abandono realmente, né? A morte também é um abandono. Claro que é um abandono não por escolha da pessoa, mas a pessoa que fica, a criança que fica, ela fica desamparada. E eu fiquei altamente desamparada, desassistida. Eu fiquei vulnerabilíssima, né? Sozinha, porque eu não tinha avós, eu não tinha avós, eu não tinha tios, eu não tinha pai, não conhecia ninguém, gente. Ninguém sabia da minha existência. Bom, no que é que essa infância minha, que eu vou trazer muito mais relatos para vocês aí ao longo dos vídeos que eu for gravando, porque quem eu sou hoje é muito construção dessa Eliana lá atrás. E graças a Deus eu me tornei uma pessoa, um ser humano que quer tornar isso aqui cada vez melhor, apesar de eu acredito no mundo melhor. Sempre acreditei. E o que foi que disparou? Qual foi o gatilho que foi disparado quando eu me vi naquela delegacia lá, enfrentando aquele homem? 2 eventos adversos aí, na infância. O abuso sexual e o abandono da minha mãe. Então, eu quero que você, por favor, a partir de hoje, o evento que acontecer com você, não subestime, não. Procure imediatamente um atendimento, bota isso pra fora que tá aí guardado. Talvez esse trauma que tá lá atrás, latente, que você tá pensando que ele não tá incomodando, ele pode estar te incomodando muito na vida presente. Bom, gente, terminamos aqui.